Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Eloi Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se e divulgue o nosso canal. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Esperança no meio da guerra como paciência efetiva. Romanos 5, 1-5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que Paulo está falando? O texto ele é intrincado. Ele é bastante intrincado. Paulo está falando que, ao contrário da fé e ao contrário do amor, que são concedidos graciosamente por Jesus como esperança teologal originária no encontro inicial, a esperança ela não é dada, ela não é algo dado, mas ela é construída no meio da guerra. Romanos 5, 1-5. Você foi justificado pela fé. Isso foi um evento, né? Você se tornou justo, declarado justo. Todos os seus pecados foram perdoados. Do presente, do passado, do presente e do futuro. Arrependimento constante. Aperfeiçoamento constante. Regeneração, em seguida, um outro evento. Você recebe uma nova natureza. Uma natureza espiritual. Você se torna participante da natureza divina. O novo homem em Cristo. Despojastes do velho homem. E a santificação, que é esse processo que leva toda a vida, e ele está relacionado a um conhecimento, a uma ciência de oração, que ela, quando ela se aprofunda naquilo que João da Cruz vai instituir como noite escura do sentido, noite escura do espírito, desposório místico, matrimônio místico, então você já está na mística profunda. Por isso, santificação, como entende João da Cruz. Depois, mais para frente, aqueles que serão chamados para guerras precisarão passar por uma outra noite depois de terem atingido a união mística. É a noite bélica. A progressão no conhecimento e no poder da igreja se dá por noites. Então, tendo sido justificados pela fé, já aconteceu, né? Nós gloriamos na esperança da glória, mas essa esperança, ela é algo construído, como nós veremos. Nós gloriamos nas tribulações. Bom, o que é uma tribulação? Uma tribulação ela pode ser grande ou pequena, certo? Os mártires
da antiguidade, eles passaram por uma tribulação. Você concorda comigo? Aquela tribulação foi grande ou foi pequena? Na realidade, foi uma tribulação numa época em que a igreja ela não era efetiva no Ocidente. Né? Ela não tinha ganhado o terreno, não tinha colocado ali a bandeira, não tinha instituído cultura. Não havia uma cultura cristã ali. Havia um avanço, como existe hoje na janela 1040. Se você for para a Índia, você vai confrontar abismos tão tremendos que você vai estar indo avançando em um terreno que não pertence à igreja. Esse é o contexto do martírio antigo, por isso tribulação naquela época. Hoje nós estamos em uma outra era, a era da igreja, né? No caso, bom, que é o Kairos, né? É lógico que o Cronos sempre confrontará o Kairos, evidentemente, normal. Agora, o aspecto aqui é que a tribulação ela sempre houve, né? Até mesmo o povo de Israel passou lá pelo Holocausto. A tribulação ela existe sempre. Agora, para toda tribulação, você precisa da perseverança, né? No caso da grande tribulação, da última semana de Daniel, isso é uma outra coisa, né? Isso é algo que está por vir que nós precisamos nos ater ao presente, né? Porque nós não sabemos como será isso. Ninguém sabe se haverá arrebatamento da igreja. Não houve abertura dos selos suficiente para que haja esse discernimento ainda. Eu não conheço nenhum teólogo que possui uma afirmação definitiva a respeito disso. O que nós sabemos é o seguinte: em qualquer tribulação, você precisa de algo que se chama perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, né? O que é o caráter aprovado? Ora, você está sempre sendo submetido à prova. Só que as provas são constantes. Bom, eu fui aprovado, mas viram outras batalhas maiores. Então, esse é o lance da... que é assustador, né? Do âmbito do cristianismo, que é a própria coragem, né? Coragem mística. A gente poderia falar muito sobre isso. E aí, finalmente, depois de você aprovado, você vai ter esperança. Você passou na prova, mas aí você vai ter esperança para quê? Se você já foi aprovado. Na realidade, você foi aprovado. Eu não vejo o texto como falando de uma esperança apenas de uma glória que irá por vir em uma outra vida. Uma outra vida. Porque Paulo está falando de guerra, Paulo está falando de tribulação. Eu tenho uma proposta minha aqui, né? O que faz você superar finalmente a dolorosa noite escura do sentido de João da Cruz, que pode durar muito, é o amor. É você reconhecer que não tem explicação, você precisa amar. Você ainda não instituiu a filosofia racional naquele momento. Ainda não foi completamente instituída. Na noite escura do espírito, que ele é muito mais temível, incomparavelmente, é uma morte interior insuperável, um desprezo, você é inserido no abandono de uma maneira desprezível, né? Necessariamente odiosa. O que a palavra-chave da noite para você superar a noite escura do espírito é coragem. Coragem para uma violência de santidade contra si mesmo, uma violência contra si mesmo. Uma atitude de violência contra si mesmo. Esse é o aspecto radical da santidade que está inserida naquele momento. Quando João da Cruz irá dizer, né, que sem essa fortaleza você não consegue atingir um nível tão elevado de alta espiritualidade, matrimônio. E a noite bélica, da qual João da Cruz não trata, que ela está já na Grande Guerra, né? Algo contemporâneo do século XXI, relacionado ao que já era pressentido em Efésios, né? Efésios 1, daí por diante. Qual que é o ponto? O ponto é, a noite bélica ela é superada apenas pela esperança. A fé não é suficiente, o amor não é suficiente. Ela é forjada
A esperança ela é forjada no meio da guerra. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Mas esse amor não é depois da esperança, ele vem antes. Você percebe, mas ele já está em você. O primeiro amor, ele é dado no encontro inicial. Primeiro amor. Jesus vai falar isso em Apocalipse. Primeiro amor. A fé, Paulo vai dizer que é o meio que dá acesso à própria justificação. A salvação pela fé também é algo que é inicial. A justificação é pela fé, não é pelas obras. Você não pode ser justificado por obras, mas por fé. Isso não é Tiago, isso é Paulo, o teólogo da igreja primitiva, o grande teólogo da igreja primitiva. Filósofo da igreja para aquele período. Não um filósofo para a cultura, um filósofo para a igreja. Nós precisamos produzir hoje uma filosofia também que é para a cultura. João da Cruz ele é um filósofo para o mosteiro, para a mística. Filosofia profunda, mas ele não se vai em direção à cultura. Quem vai em direção à cultura é Tomás de Aquino, Alvin Plantinga e assim por diante. Mas esse não é o aspecto. O aspecto é o seguinte: a esperança ela é forjada no meio da guerra. Ela é construída, ela não é um dom de Deus dado. Ela é construída de uma maneira sinergista, que não é, não é a sinergia que a gente tem tratado em outras aulas. É sinergia no sentido de Armínio, né? Não de Pelágio. Não de Pelágio, de Armínio. Um dos teólogos mais equilibrados que podemos conhecer na soteriologia, ele tratou um pouco das aporias existentes no seio do calvinismo, das próprias contradições de uma ideia mais reformada da salvação, né? Porque o Jesus misericordioso, ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim, né? Quer dizer, por isso, disponibilidade para o mundo, salvação. Agora, então, o que é? Você constrói a sua caminhada junto com Jesus. Você não é um robô lá, é uma marionete. Você está tendo um relacionamento lá com Jesus e você constrói a esperança junto com ele. Ele é forjado no meio da guerra. E ela está relacionada a uma coisa que não é qualquer palavra. Se chama a paciência. Você já orou? Você já orou a mais poderosa de todas as orações? Você já declarou coisas no mundo espiritual? Você já enfrentou os principados, como Paulo diz, nas regiões celestiais? Isso não é qualquer coisa. Isso é uma oração de guerra. Para você fazer isso, você precisa saber o que significa estar entrando em essas esferas, né? Porque quando nós falamos da coragem, tem um pouco a ver com isso mesmo. Significa que você está invadindo um terreno que é aquilo que Jesus disse, né? É aquilo que ele é a plenitude, a igreja é a própria plenitude de Jesus. Se Jesus é infinito, é como se a igreja fosse infinita em algum grau. Ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Ele é o corpo, ela é a plenitude do infinito. A igreja. A igreja ela é infinita em sua potência, porque ela é Jesus. Efésios 1. Não existe outra interpretação para aquilo. Por isso, preparada para enfrentar principados. Né? E isso aí se trata de um caminho no meio no meio do escuro, né? No escuro. É um caminho de escuridão. Você não está preocupado ali em estar ali sendo popularzinho, não. Você está ainda as últimas consequências, colocando à prova aquilo. Bom, Paulo tem uma tese, vamos colocar essa tese à prova. Né? Que negócio é esse? E que é esse negócio da era da igreja?
Kairos determinado no mundo. Esse negócio do... Esse é o aspecto, mas você está confrontando. Mas ainda há o problema, você continua na noite bélica. Você está orando, você está conversando com Jesus, você está ali, né, de certa maneira, construindo uma linguagem filosófica. Né? É uma construção. É algo novo, é algo do século XXI, é algo que não existia. Você está construindo uma monumentalidade filosófica. Você está discernindo o tempo. Você está discernindo o Cronos, certo? Você está discernindo o Aion. Mas vamos falar sobre o que significa esse Aion. Mas para dar um gostinho é mais ou menos assim. Ó. A maldade que existe no mundo, ela pode ser determinada ou ela pode ser indeterminada. Ela pode ser planejada com conhecimento ou ela pode ser feita com a maior burrice possível. Não precisa ter conhecimento para você instituir essa escuridão que está na humanidade e que ela sempre vai misturar, né, bondades. O aspecto é que a noite bélica, a diferença entre a... O que é a noite escura do sentido, hein? A noite escura do sentido, você é inserido na oração profunda. Ali você começa a orar, aprender a orar de uma maneira que você não precisa se colocar em posição de orar. Ela começa a acontecer no seu interior. Você não vai conseguir orar da maneira meditativa, né? Você está abandonando todas as coisas por Deus e você não está conseguindo realizar sua vocação ainda? Na realidade, só o amor superará a noite escura do sentido. A noite escura do espírito, ela não é apenas um desespero interior, ela é uma morte interior. Ela é superada pela coragem da santidade, que é a violência contra si mesmo. E a noite bélica, ela inclui uma morte como desafio para o próprio corpo, né? Pode ocorrer por doenças. E a diferença é que na noite escura bélica você realmente pode perder a guerra. Você pode perder a guerra, você pode... É a primeira vez que você... Existe... É mais fácil, a possibilidade de você não conseguir superá-la é muito maior do que nas noites anteriores, né? As noites anteriores ainda havia aquela luz no fim do túnel que você enxergava. Bom, isso... A possibilidade que isso passe, ela não é desprezível, né? Na noite bélica, a possibilidade de que aquilo passe é desprezível. É um momento em que você precisará chegar um momento que você diz, olha, mesmo que na eternidade não existam respostas para isso, não precisa me responder nada. Eu continuarei sendo um cristão, né? E o ponto é que você aprende a paciência e a calma. Você tem que atingir a paciência. Porque a esperança não é o amor. A esperança não é a fé. A esperança é uma nostalgia da vitória. Que é virar. É uma nostalgia da vitória. Você não vê. Você tem saudades do que espera. Que não é efetivamente possível. Você precisa abandonar um pouco a fé. Não abandonar, você precisa deixar a fé e o amor como de maneira assim menos significativa do que a esperança. A esperança é quando não há caminho. Para a fé há um caminho, para o amor há um caminho, para a esperança não há caminho. Você apenas espera silenciosamente. Não há muito o que ser feito. Você já fez todas as coisas. Você está ali no abismo, no mais profundo abismo, e a morte dela já foi decretada.
morte interior, de possibilidade de você não ver concretizações de sonhos. O que você vai fazer finalmente, depois de muito tempo? Você simplesmente espera. Então, isso tem a ver com a paciência. Aquilo que vai dizer, finalmente, Teresa de Ávila, né? Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, pois tudo passa. Só Deus não muda e a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. A esperança é uma dolorosa nostalgia da vitória, como uma dor que espera e finalmente se silencia, se acalma e sabe que no meio da tribulação, no meio da grande guerra, finalmente há um novo sentido para aquilo que Jó diz. Jó 19:25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Portanto, a esperança é um conhecimento. É uma forma de conhecimento. A esperança é um conhecimento. Ela faz grande sentido na noite bélica.